Tá. 1 Reis 19, do versículo 11 ao 15. E ele disse: sai, põe-te de pé sobre o monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passou por ele, e veio um vento grande e forte e rasgou os montes, e fez em pedaços as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz calma e baixa. E assim foi, quando Elias ouviu isso, ele envolveu a face com o seu manto e saiu e se pôs de pé à entrada da caverna. E eis que ali lhe veio uma voz e disse: que fazes tu aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo teus altares e matado os teus profetas com espada, e somente eu restei, e eles buscam pela minha vida para tirarem. E o Senhor disse a ele: vai, retorna o teu caminho para o deserto de Damasco, e quando vieres, unge a Azael para ser rei sobre a Síria. Então, o pastor falou inclusive de Elias, que ele estava vivendo num momento em que a nação dele também tinha apostatado, e ele estava se sentindo só, e a ponto dele falar: só eu restei, só eu tô vivo. Então, e ainda estava fugido, né, da rainha, e ele estava vivendo um momento que ele estava desanimado, estava triste. E a minha reflexão é que às vezes a gente desanima, a gente desanima porque a gente vê notícias e a gente, hoje a gente tem muito acesso à informação, o que os governos estão preparando e tudo mais. E se a gente, eu até parei já, graças a Deus, há um bom tempo de ver esses vídeos, essas coisas, porque se a gente alimentar muito, se eu alimentar muito a minha mente com isso, a tendência vai ser eu desanimar também. Então, e outra coisa aqui nessa reflexão é como Deus se manifestou. Elias teve uma experiência com Deus, de tantas experiências que ele teve. O profeta, o mesmo que orou e o céu fechou e não choveu por 3 anos e meio, orou de novo e voltou a chover, e orou e caiu fogo do céu. Esse mesmo profeta, depois disso tudo, estava nessa situação, no fundo de uma caverna, desanimado, deprimido, tinha pedido até a morte. E aí Deus veio e deu essa experiência para ele, e Deus falou com ele e chamou: o que tu fazes aqui? Como se Deus não soubesse o que ele estava fazendo lá. Mas eu vejo aqui Deus se relacionando com Elias como um pai se relaciona com o filho, chamando um filho para uma conversa. E Deus animou ele e fez ele voltar para as funções dele. Falou: você vai ungir fulano, rei, tal lugar, mais outro profeta. Ou seja, para a gente continuar. Apesar das notícias ruins, apesar da gente estar vendo a nossa nação apóstata, não querendo saber de Deus, e a gente, muitas das vezes, a gente é humano, a gente meio que desanima, fica assim. Se até o grande profeta Elias passou por desânimo, que teve tantas experiências com Deus, que dirá nós. E outra coisa que me chama a atenção aqui é o posicionamento que Deus cobrou de Elias. Elias estava no fundo de uma caverna, e Deus chama ele: vem para fora, que o Senhor vai passar. E ele teve que sair da caverna e ir para o lado de fora, e ali Deus passou. E teve toda aquela manifestação da natureza, e terremoto, e fogo, e Deus veio num momento de uma forma tão cuidadosa, tão como um pai acolhedor, veio numa brisa suave. Deus não estava no fogo, não estava no terremoto, não estava em manifestações de emoção, como o pastor falou, que às vezes a gente, realmente a gente sabe que a presença de Deus é viva, é real. A gente pede pelo batismo com o Espírito Santo, por avivamento, a presença de Deus é real, mas às vezes Deus vem e fala com a gente no cotidiano, nas coisas do dia a dia, as coisas mínimas. Então, que a gente possa ver Deus nessas coisas, não só no extraordinário, mas no dia a dia, no comum, que a gente possa se animar em Deus. Amém. É isso.